Ah, melhorou muito. Agora eu estou vendo a senhora direito. E o áudio, na minha opinião, melhorou também. Você também, mas está melhor, sua e o seu áudio está perfeito. Pronto, então tá. Então agora a gente já esquentou. Vamos falar um pouquinho aqui agora, mãe. O que a senhora falou sobre o preconceito, né? O que isso atravessou a senhora? Eu queria dizer o seguinte: quando eu conheci a senhora, foi num momento que eu estava em campanha eleitoral. E a senhora me acolheu de uma forma matriarcal muito bonita. E eu ouvi da senhora palavras muito importantes naquele momento, que a senhora disse: antes, eu não me preocupava tanto com a política. Hoje eu estou vendo de outra forma. Então, eu queria que a senhora dissesse, ao longo desses 32 anos de matriarcado da senhora, como é que a senhora pensava no início sobre a política e hoje, ao longo desses 32 anos, aos 60 anos, mãe, avó, Maria Lorixá com terreiro de família grande, o que a senhora pensa a respeito da política? O que mudou na Mãe Márcia em relação a isso nesses anos todos? Então, Flávia, eu, como a maioria dos brasileiros, eu acho, né, ou pelo menos uma grande maioria, eu não me preocupava com política mesmo, não. Bem franca, não me preocupava. Já parte do princípio que eu, por não ter estudo, então não me interessava por coisas que eu não dominava. E a política era uma delas. Não que eu domine hoje, gente, não é isso. Eu só procurei saber um pouquinho mais. Então não me interessava. Domina, sim. Eu, aos 18 anos, eu tirei os meus documentos, entre eles o título de eleitor, então tinha que votar. Então eu ia votar em novembro, naquela coisa assim, de eu tenho que votar. Aí vou votar em quem? Eu escolhi ali, porque eu lembro que tinha muito, era PMDB e Arena, era aquela briga entre os dois, né? Então vamos votar, vamos ver em quem vai votar, de direita e esquerda. Eu ia lá, votava, tudo bem, ponto. Não tinha aquela coisa assim de preocupação com o voto. E todos os anos foram passando e foi assim todas as eleições. Mas de uns anos para cá, não sei exatamente quando, né? Não sei exatamente quando. Talvez foi na morte do Tancredo, em 86, por aí, 84, não sei. Eu comecei a me interessar um pouco mais pelas coisas que estavam acontecendo com a política de fato. Então comecei a tomar conhecimento de alguns políticos, de outros, ver o que estava fazendo, o que não fazia, o que fazia de errado, e comecei a me interessar mais e ver que, na verdade, a gente vive uma política desde que nasce. A gente vive a política desde sempre. Não adianta a gente querer, eu não quero saber de política, eu não quero me envolver na política. Uma coisa é a gente não querer se envolver. Se envolver na política é estar lá, como cabo eleitoral, é estar lá se candidatando a um cargo político para tentar fazer alguma coisa. Se envolver na política é estar lá dentro. Agora, conhecer a política para poder votar, você pode estar aqui fora, né? Só como eleitor. Mas você tem que saber quem você vai votar e por quê você vai votar. Aí isso fez a minha ficha cair. Eu tenho que votar, mas eu tenho que saber em quem eu vou votar, meu Deus. Aí eu comecei a me interessar mais e ver coisas, e comecei a olhar que, uma vez eu falei aqui, há 8, 12 anos, não sei, 3 eleições passadas, que veio um político aqui, depois que eu vim morar aqui, na Carobinha, veio um político prometer asfalto, porque a Rua do Barracão não é asfaltada, jogaram um pó de pedra aqui, na rua que eu moro também. Prometer asfalto, eu olhei para ele e falei, olha só, meu querido, eu não tenho nada contra a política, mas também não tenho nada a favor, porque político para mim é como castanha, é como rabanada, que eu só vejo no Natal. O político eu só vejo na época de eleição. Eu não vejo um político, depois de eleito, aparecer no lugar de volta, onde ele foi pedir voto, para poder fazer alguma coisa onde ele prometeu. Ou ainda que não tivesse prometido, mas vai lá procurar onde está precisando do asfalto, do saneamento, da água, da luz. Vai ver, né? Eu sou político, então tenho que fazer isso. Então eu falei isso para ele, que eu não acreditava em político, nem na política por conta disso. Que só aparecem na época da eleição, prometem mundos e fundos e não cumpre. Se eu fosse da política, Flávio, eu seria completamente diferente. Eu não ia fazer promessa nenhuma. Eu ia falar, eu estou me candidatando a isso assim, eu vou trabalhar, eu vou tentar fazer o que posso, eu vou lutar pelo aquilo que eu acredito, mas eu não vou fazer promessa de asfaltar, fazer saneamento, botar viaduto, não depende de mim. Como é que eu vou prometer uma coisa de mentira para ganhar voto, as pessoas vão acreditar, e eu não vou aparecer lá. Aí 4 anos depois eu volto para tentar me reeleger. Então eu comecei a olhar esse lado.
sabe? E hoje eu não imponho o candidato a ninguém, eu não digo, você tem que votar nesse porque esse é melhor ou pior. Não, todo mundo tem o direito de escolher o seu candidato, é óbvio que temos. Isso aí né, é indiscutível até. A gente tem direito a isso. Mas eu só peço às pessoas que observem bem, porque a gente está aí, ó, se ferrando, porque muitos que acham que votaram certo está prejudicando muitos que não quiseram votar porque sabiam que ia votar errado se votasse. Então, estamos aqui, ó. Nós não temos prefeito, nós não temos governador, nós não temos presidente. Gente, não precisa me bater se alguém for a favor do presidente, mas eu só estou falando, a gente não tem. A gente não tem. É aquele do eu governo para eu sozinho, eu governo para aqueles que eu quero. Não, eu acho que um político, um cargo público, ele tem que governar para o geral. Ele não tem aliança, ele não tem time, ele não tem partido, ele não tem que torcer para aquela religião ou para outra religião, é geral. Ele é prefeito de uma cidade, ele é governador de um estado, ele é presidente de uma nação. Então, ponto. Ele tem que olhar para o estado, para a cidade, para a nação, independente de quem vive nela. Eu penso assim, eu posso estar pensando até errado, sabe? Mas é o meu pensamento. E nós não estamos vivendo isso. Nós não estamos vivendo isso. Eu concordo plenamente com a senhora, e já engajada no que a senhora acabou de trazer, mãe, queria perguntar à senhora o que a senhora acha, o que a senhora sente na pele, como uma matriarca à frente de um terreiro, sobre a política atual do Rio de Janeiro e do país, porque tem muita gente de outros estados nos ouvindo aqui, que falaram aqui que eu vi. Gente do Rio Grande do Sul, do Mato Grosso. Pediram para eu mandar um beijo aí para Florianópolis, Santa Catarina. Beijo, Floripa, eu estou voltando qualquer dia aí. Adorei. Então, o que eu acho da política? Isso tudo que eu falei, eles são políticos para eles mesmos, para o que eles querem, não para a nação, não para o estado, não para uma cidade. Eles são para aquilo que eles querem. Nós temos um prefeito que ele está fazendo a campanha dele para a reeleição. Eu vou colocar os hospitais assim, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Mas ele é prefeito, por que ele não faz? Como assim? Como é que ele vem aqui dizer que vai fazer o que ele já poderia ter feito nesses 4 anos? Não faz sentido isso. Não faz sentido. Vamos botar para as crianças o não sei o quê, porque nós vamos fazer isso. Não vamos fazer. Nós fizemos, nós vamos dar continuidade a isso. Nós temos aí a Avenida Brasil, que desde 2014 está aquele caos. Desde 2014. Pensa, são 6 anos. São 6 anos que o carioca sofre na Avenida Brasil. Gente, pelo amor de Deus. 6 anos é brincadeira. Já teria terminado 10 da Avenida Brasil. E é o trabalhador, né, mãe? É o trabalhador que está pegando aquela vida. O pessoal fica... Não é uma via de acesso turístico. Tá certo? O pessoal fica mais preso na Avenida Brasil do que no trabalho. Eles passam mais tempo na via, porque é horas para chegar no centro da cidade, no trabalho. Tem aqueles que trabalham do centro da cidade, ainda vão para Niterói ou para a Zona Sul. Horas para voltar para sua casa, já chega em casa cansado na hora de dormir, tomar um banho, dormir cansado para acordar daqui a pouco, para encarar a Avenida Brasil. E quando um carro solta fumaça num cano de descarga, é o suficiente para acabar com a avenida. Parou tudo. Então, nesses 4 anos... Fiquei 40 minutos. Quem começou saiu em 16. Acabaram com a seletiva, fizeram aquela linha verde, que seria para o pessoal que vinha para a Zona Oeste aqui por conta das Olimpíadas, né? E ficou aquilo daquele jeito ali. Ninguém sabe se é via expressa, se é seletiva, se carro particular entra ali ou não, ninguém sabe nada disso. Fizeram aquilo ali. Aí quem fez saiu em 2016. Quem entrou não meteu a mão porque não é obra minha. Aí enganou a gente ali em 2019, 2018, 2019, vai fazer... Não. Continua tudo do mesmo jeito. O pessoal se perde ali, que entra aqui, sai ali, entra aqui, não sai para lá. Uma escuridão que dá medo. Então, não estão governando para a cidade, sabe? Não são os governantes da nossa cidade. Eles são para ele mesmo. Eles são para ele mesmo. Aí vai fazer uma campanha para uma reeleição, prometendo fazer aquilo que poderia ter feito, Flávio. Não faz sentido. 4 anos, né, mãe? Exatamente.
Exatamente. É a mesma coisa que eu te deixar à frente da minha casa por 4 anos, para eu fazer uma viagem de 4 anos que eu tenho que fazer. Flávia, você fica aí. Eu volto, a minha casa está cheia de mato, a minha casa está toda suja, que eu odeio, as lâmpadas da minha casa estão todas queimadas, que eu detesto. Flávia, como é que é? Não, a senhora for viajar de novo, eu ficar mais 4 anos à frente da sua casa, eu vou fazer. Vai fazer o quê se você teve 4 anos e não fez nada, Flávia? Você esteve 4 anos, você poderia ter feito e não fez nada. Então, são coisas que eu observo. São coisas que eu observo, sabe? Me incomoda, então não teria o meu voto uma pessoa dessa. Porque eu sei que são mais 4 anos me enganando. São mais 4 anos me enganando. Ô, mãe, e é tão importante assim... A senhora concluiu, mãe? Já. É tão importante o posicionamento da senhora político, por isso que eu comecei a live, para quem chegou depois, eu pedi para a mãe Márcia falar um pouco do que é fazer 32 anos como uma mulher negra, pobre, à frente de um terreiro, né? Porque, às vezes, as pessoas mantêm terreiros, mas têm uma vida tranquila, não é igual a gente que está criando filho, trabalhando, ralando de um lado do outro para poder manter um terreiro em pé, né, mãe? E isso é um posicionamento político, porque cada vez menos hoje a gente tem mulheres à frente do terreiro e cada vez menos mulheres negras. Eu acho isso extremamente importante, esse lugar de fala. E quando a senhora está dizendo, olha, não teria o meu voto, por que não teria meu voto? Porque mãe Márcia é uma cidadã, acima de tudo, que paga impostos, que trabalha, que tem que gerar multas, se não pagar qualquer coisa, vai ter um problema, a Light corta a luz da gente, etc. Isso. Então, tudo isso está na hora do voto. E aí o que eu queria chamar a atenção é o seguinte, as pessoas, mãe, votam em políticos que não têm a mesma história que a gente. Por exemplo, nunca foi num hospital público. Como é que eu vou votar num político que nunca usou o SUS? Naturalmente, quando ele for definir políticas para o hospital público, ele não vai definir nada, ele não é usuário do SUS, ele não teve uma mãe, um pai, um filho dependendo de uma cirurgia de emergência no hospital ou aguardando uma cirurgia de catarata, de coração, seja lá o que for. Não estudou em escola pública. A gente vota em políticos que estudaram em escola particular. Como é que ele vai definir a escola pública? Por exemplo, esse ano, as crianças ficaram aí à deriva, a criança de escola pública, à deriva. Aqui tem o projeto de reforço escolar, a senhora está aí retomando, criando, né, a biblioteca da senhora, que no final eu acho importante dizer que isso é um ato político, demonstra sua preocupação matriarcal com a educação das crianças do seu entorno. A gente está em áreas carentes, não só eu e a senhora, a maioria dos terreiros estão em área carente, porque a gente não tem dinheiro para comprar terreno nas vias de acesso pública, né, mãe? E aí, por último, falar do transporte, que foi o que a senhora falou da Avenida Brasil. Como é que a gente vota em político que nunca andou de ônibus e trem? É isso aí. Ele não vai melhorar, ele não depende daquilo ali. Então, assim, eu acho que as pessoas do santo, da Umbanda, do Candomblé, de Ifá, de Gés, de Nagô, de tudo, de todas as tribos de Axé, tem que entender o seguinte, antes de mais nada, você paga impostos. Você não compra uma miçanga sem pagar imposto. Você não compra uma vela, um obi, né, mãe? Uma esteira sem pagar imposto. Então, para onde vai esse dinheiro? Esse dinheiro, por exemplo, mãe, vai para a concessão pública de canal de televisão que a gente não tem. Uma matriarca como a senhora deveria ter um canal de televisão, a religião como um todo, deveria ter canal de televisão. Então, o nosso dinheiro, o dinheiro de vocês que estão nos assistindo, paga uma concessão pública de canal de televisão. E quem negocia essa concessão pública de canal de televisão, mãe? Os políticos eleitos que formam a bancada evangélica. Está entendendo? Então, isso que a senhora está trazendo para a gente é importante para as pessoas pensarem. A senhora está falando da Avenida Brasil como quem? Como uma cidadã que tenta, uma senhora de 60 anos, que tenta atravessar a Avenida Brasil e não consegue atravessar ela tranquilamente. Por quê? Porque os políticos que estão eleitos não passam pela Avenida Brasil. Sequer, muitas vezes, são moradores da Zona Oeste ou do subúrbio carioca, ou dos outros subúrbios, que tem gente aqui de outros estados. Então, é importantíssima essa reflexão que a senhora está trazendo. E aí, nesse sentido, depois eu quero perguntar à senhora, mas não quero deixar isso para o final, não. Eu quero ouvir da senhora, logo assim que possível, essa reflexão do que a senhora tem para dizer de pensamento de eleitores. Mas, antes disso, eu queria chamar uma outra reflexão política também que tem a ver com isso.
O que as pessoas não entendem, mãe, é que tudo que acontece na política afeta a comunidade terrena. A comunidade. É isso. E aí eu queria que a senhora falasse como que a senhora vê essa questão do racismo religioso, né, da intolerância religiosa e a política, né? Ontem a senhora falou isso, eu ouvi a senhora falando isso, quer dizer, quando a gente vai ver quem é nosso que está lá para defender a gente. Não tem. Então, queria ouvir um pouquinho a senhora nessa reflexão. Como eu falei com você em relação ao meu título, aos 18 anos, lá atrás, 18, 19, 20 anos, eu de fato não tinha preocupação alguma com quem estava no poder ou não. Eu achava que não me afetava diretamente. Eu achava que não me afetava diretamente, porque vai afetar em quê? Tá falhando, né? Mas e a sua imagem congela de vez em quando. Me afetar em quê? Depois que eu mudei a minha posição, meu pensamento, eu vi todos os lugares onde me afeta. E hoje, como Ialorixá, Flávia, eu não penso que me afeta, eu tenho certeza que me afeta. É direto, é ligado. A religião e política não se mistura, não se discute, não se briga por isso. Né? Não se cria inimigos por isso, não devia. Religião e política, futebol, não se deve arrumar inimizade, mas se discute, porque a discussão é debate, a discussão é pensamentos. As pessoas, quando falam em discussão, já pensam logo no desentendimento. A discussão é um debate, vamos discutir um assunto aqui, nós duas estamos discutindo um assunto e não estamos brigando. Então, se misturam para poder discutir em relação a isso. Quem é que está mais sofrendo com essa questão? As casas de matrizes, sofrendo em todos os âmbitos, tá? Porque as igrejas elas têm privilégio em tudo que se diz parte governamental, vamos falar assim. Elas têm vantagem em tudo. Tá, não quer dar vantagem para as casas de matrizes? Perfeito, perfeito. Porque temos orixá nas nossas casas, e ele se mantém de pé e dá força para a gente das casas de matrizes. Mas pelo menos não se mete com a gente, pelo menos não tenta derrubar, pelo menos não tenta desmoralizar, pelo menos não tenta apedrejar, quebrar, sabe? Pelo menos não tenta proibir. Já que não ajuda, por favor, não atrapalha, porque nós somos uma grande maioria. O único problema é que a gente ainda não descobriu. A gente ainda não descobriu. A força, né, mãe? Exatamente. Então, mãe, baseada na fala da senhora, eu queria lembrar o seguinte, às vezes as pessoas, isso que a senhora falou, política não se discute, ok, não, mas não se briga por isso, mas se debate. Debate. É o que a senhora falou. E aí eu queria lembrar o seguinte, a abolição, entre aspas, ela aconteceu depois de 400 anos de luta. Então, os primeiros escravizados que lutaram para conseguir a abolição morreram sem ver acontecer. Os do primeiro século, do segundo, do terceiro. Se eles deixassem de acreditar que um dia poderiam ser livres, talvez hoje a gente continuasse escravizado. Então, foi preciso que muitos escravizados e escravizadas lutassem pela abolição, morressem sem vê-la acontecer, para que a luta abolicionista pudesse ter tido efeito. Então, a gente só tem 132 anos sem escravização oficial no Brasil. Isso foi um ato político. Então, dizer que o povo de axé não discute política, isso é um equívoco, não vai brigar, como a senhora falou. Agora, se a gente não tivesse se posicionado politicamente, a Lei Áurea, a abolição, por mais que ela não seja perfeita, é uma legislação, uma lei. E lei se implementa no parlamento, é na política. Então, nós tivemos que aprender a dialogar com os políticos que estavam lá, né, para poder convencê-los, através de um movimento de força, que nós, a população dividida em três, nós éramos 2/3, ou seja, nós éramos cerca de 75% da população. No dia 14 de maio de 1888, um dia após a escravização, a Lei Áurea, nós éramos 2/3 da população, 75% da população, 70% da população. Então, hoje o povo de axé, como a senhora falou, é muito grande, mas não tem essa consciência na hora do voto. Vai votar em alguém que é de outra religião. Está votando, às vezes, em pessoas que é da religião do dominador, que escravizou nossos ancestrais, que chamou orixá de diabo. Consegue entender, né, mãe? Como é que a gente vai votar em alguém que um dia disse que o tom da nossa pele preta e o nosso toque de tambor era o diabo, que por isso podia escravizar, matar, assassinar e torturar a gente?
Então, você está cuspindo nos seus ancestrais. Os seus ancestrais estão vendo isso. Isso é um contra-cheque, de alguma forma. Mas as pessoas não querem fazer esse debate. E aí, se os negros escravizados, nossos antepassados, não tivessem lutado, então todo mundo está feliz, porque aí na política não ia ter aprovado a lei. Então, ter pessoas que nos representam no parlamento é importante, porque assim como eu critico que não tem dinheiro público dentro do terreiro para, por exemplo, não é para dar para a gente não, mas para botar um projeto social de capoeira, de culinária, de corte e costura, de biblioteca, de reforço escolar, de jiu-jitsu, para as crianças da comunidade, usar o espaço do terreiro e potencializar, como várias instituições religiosas e igrejas têm, tudo com dinheiro público. É isso que as pessoas precisam entender, né, mano? Aquele dinheiro que está lá é público, não é só do dízimo, aquilo ali são concessões, aquilo ali se faz dentro do parlamento, o orçamento da União é votado. Então, a bancada evangélica, ela é a segunda maior bancada do país, ela só perde para a bancada ruralista. Então, eles conseguem, tem tanta força que conseguem negociar canal de televisão, rádio, dinheiro para investimento nos projetos sociais. E não está ilegal. Veja bem, isso não é ilegal. Essa crítica é reflexiva para a gente, porque está dentro da Constituição. Se nós elegêssemos os nossos, seria diferente. Então, a gente não tem essa consciência. Por isso, esse bate-papo aqui, né, da gente tentando, se preocupando com o que o nosso povo vai continuar reproduzindo de besteira por aí, e depois não entende quando vem a intolerância religiosa, que a gente está sofrendo racismo religioso porque a gente não tem força política para representar a gente dentro do parlamento. Porque o parlamento é onde decide a vida da gente. Por exemplo, se a gente resolver agora rasgar a roupa e sair pelado na rua, a gente vai ser preso porque a legislação proíbe. Então, se um dia eles decidirem, como há pouco tempo tentaram fazer isso, né, que é uma prática dentro do candomblé, proibir o uso ritualístico de animais. Foi uma representante da bancada evangélica do Sul, entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal, e se hoje o candomblé, 30 de outubro de 2020, o candomblé hoje não estivesse podendo fazer uso ritualístico de animais, porque a bancada evangélica proibiu. Como é que seria, mãe? Como é que seria? Como é que seria? Mas foi o que eu falei ontem naquela conversa, é que se nós tivéssemos pelo menos, para lutar contra, vamos colocar ali 6, e todos os 6 são evangélicos. Vamos lançar um projeto de lei que todos os terreiros só podem tocar os seus tambores, seus atabaques, de 10 ao meio-dia e ponto. Quem estiver tocando meio-dia e meio vai preso e fecha a casa. Pronto, todos vão assinar a favor e vamos ter que abaixar a cabeça como cordeirinhos e fazer isso que eles querem. Mas se tiver pelo menos, da nossa religião, lá para brigar, aí já vai ser diferente, já vai haver uma briga. Aí já vai começar todo mundo a falar, já vai começar movimentos, então a lei vai ser tombada, né? Vai cair, vai cair, porque nós temos Agora, se todo mundo pensar, não vou me preocupar em votar, não, como em algumas eleições passadas, como entrou o Iango, entrou a mãe Gina, entrou Jassanã, entrou vários, você tentaram, mas o que as pessoas pensam? Eu acho que pensam assim, que eu já vi muito isso. Eu vou dar cartaz nada? Para quê? Vai ganhar um bom salário lá, como vereador, como deputado, o barracão dele é que vai se dar bem, o meu não vai ganhar nada com isso, não vou dar meu voto não vou ganhar nada com isso. Mas a pessoa não tem que pensar que não vai ganhar, ela tem que pensar aquilo que ela não vai perder, que é o direito de exercer a sua religião. Eles têm que pensar o que não vai perder. É que eu quero repetir, que amanhã eu já estou postando essa frase aqui, anota aqui que a mamãe de santo falou. Não é pensar no que vai ganhar, mas no que não vai perder. No que não vai perder. Eu não quero perder o direito de exercer a minha fé. Eu não quero perder o direito de exercer, cantar para os orixás, tocar meu atabaque para orixás, soltar fogos para orixás. Eu ontem me arrependi de não ter lembrado dos fogos, minha cabeça não estava boa, para soltar para Xangô, para agradecer pelos meus 32 anos de casa inaugurada. E você entendeu? Então, a gente tem que pensar nisso. Eu vou votar em quem? Vou votar na Flávia Pinto, porque ela é do santo, ela é da religião, ela é de religião de matriz, então ela estando lá dentro, ela vai defender todos nós. Vai ganhar o quê? Não quero ganhar, eu não quero deixar de ter, né? Não quero deixar de ter minha casa de candomblé. Você entendeu? Então, a pessoa tem que pensar nisso. Aí entra
candomblessista, um bandista, ou um kardecista, seja lá o que for. Ninguém se junta para votar. Enquanto em outras religiões, quando um entra, todas as igrejas começam naquela campanha para aquele lá chegar lá em cima. Então, as igrejas todas, é uma união, e que eles se movimentam para eleger o cara, e o cara consegue. Enquanto a gente não. A inveja, o despeito, faz com que a pessoa fique ali de braço cruzado. Eu não vou dar meu voto. Não, tem que pensar, dá o voto para comer. Eu falo para o meu barracão todo, estou falando para todo mundo, gente, procura uma pessoa de santo para votar, vamos procurar alguém de santo para a gente votar, porque nós somos de santo, a menos que vocês queiram deixar de ser amanhã. Porque eles vão impor isso, vai chegar um dia que isso vai acontecer. Então tem que procurar uma pessoa de santo, porque a nossa religião não é a nossa casa. A gente não tem que pensar enquanto indivíduo, a gente tem que pensar num todo. A nossa religião precisa, não sou eu que preciso. Eu não preciso de um representante lá. A minha religião precisa. A Yalorixá tem uma casa, precisa de um representante lá. É só isso, sabe? É só isso que a gente está precisando. Então, eu vou Mãe, votar... eu vou dar um exemplo. Agora, pode falar. Pode... Não, eu vou votar em uma pessoa de santo, era só isso, aí ia concluir. Mãe, eu vou dar um exemplo para a senhora de uma coisa que aconteceu há mais ou menos uns 2 anos atrás. A senhora sabe que a gente tem um trabalho de assistência religiosa no presídio, né? A afro-religiosa. Sim. A gente atende 2 presídios e, segundo o DEPEN, Departamento Nacional de Administração Penitenciária, a Casa do Perdão é o único terreiro no Brasil inteiro, dentro do sistema penitenciário, onde está a maior parte da população preta e pobre, né? E aí, o que aconteceu há 2 anos atrás? 11 horas da noite, o meu telefone toca, e aí era um assessor parlamentar, até do deputado Valdec, e aí me fala o seguinte: mãe Flávia, ele não é meu filho de santo, não é meu filho de santo. Ele falou: mãe Flávia, com licença, desculpa a hora que eu estou ligando para a senhora, mas é porque a bancada evangélica passou um projeto aqui na Câmara agora, que vai para votação amanhã, e eles estão dizendo o seguinte, que só pode ir para a unidade prisional quem for capelão. Eu não entendo nada disso, mãe Flávia, eu sou da religião há anos, mas eu não entendo, mas eu sei que a senhora faz esse trabalho. A senhora pode me orientar aqui, por favor, se a gente é para votar a favor, é para votar contra, que a gente não sabe se isso é bom ou é ruim para a gente. Eu falei: meu filho, pelo amor de Deus, derruba isso agora. Sabe por quê? Porque senão o único terreiro que está lá dentro vai ter que sair, que é a gente. E aí, qual é o prejuízo quando a gente sai? Eu não ganho salário para estar lá, não. O pai do pastor ganha, mãe. E tá certo eles ganharem, tá certo. Eu não ganho salário, não. Pelo contrário, eu boto do meu bolso, eu vendo livro pra caramba aqui dentro para poder puxar esse trabalho lá dentro. Eu ganhei, foi 2 tuberculoses na minha vida por conta desse trabalho há 16 anos. Mas o que acontece? Se a gente sai, mãe, é o povo de axé que está preso, que não vai ter acesso a força do orixá quando a gente está lá dentro, tá entendendo? Então, é o que a senhora acabou de falar, não é o que eu ganho, é o que eu não vou perder mais do que eu já perco. É isso, né? é isso aí. E aí, se ele não me liga, eu ia passar, porque ele achou que era bom, ele falou: a gente achou que era bom só ter capelão. Só que eles fazem o domínio da capelania, baseado na lei, a gente pode ser capelão, tudo bem, mas não somos obrigados a ser capelão. Tanto que eu fiz o curso de capelania anos depois de estar dentro do presídio. E, inclusive, no curso de capelania que eu fiz, sinceramente, não aprendi por luvas. Pelo contrário, ainda ensinei, principalmente no tocante à área prisional. Nas outras áreas eu não domino. Então, assim, o que a senhora está dizendo é um exemplo concreto disso. Quer dizer, amanhã eles aprovam um projeto de lei lá, de repente o barracão não pode mais tocar. Você dormiu hoje, amanhã você está proibido. E aí, como é que vai fazer? Aí você vai continuar falando um bandista, candomblessista, eu não quero saber de política, não tenho nada a ver com isso. Você vai interferir na nossa casa, né, mãe? Vai interferir. E aí, eu queria fazer outra pergunta para a senhora. A senhora ia falar? Não, pode falar. Queria fazer outra pergunta para a senhora. O parlamento, eu não estou tendo noção de quanto tempo a gente está, e eu estou com medo de acabar. Eu quero ouvir a sua mensagem para os eleitores, é importante, mas eu ainda antes quero pedir uma reflexão da senhora. O parlamento brasileiro é composto, mãe, de 77% de homens brancos, héteros e cristãos. E a profissão da maioria deles é empresário. Isso aqui está nesse meu livro aqui, o Levanta a Favela, eu menciono a senhora aqui, eu agradeço a senhora, está aqui em algum lugar. Então, veja bem, vou repetir. De todos os políticos do Brasil, a estatística é 77% homens, brancos, héteros
cristãos e profissão empresário. E a idade está entre 46 e 77 anos. Ou seja, isso não é o perfil da maior parte da população brasileira. Brasileira, não é. Não é. Então, significa o seguinte, nós não elegemos nossos pares. E aí a gente não tem gente preta, gente indígena, gente de axé, não temos mulheres. E por que nós não temos mulheres na política, mãe? Nós somos o 5º país em feminicídio, o 4º em feminicídio no mundo. É o 4º país no mundo que mais mata mulheres. Nós somos o 5º em estupro, 5º. Somos o 5º em pedofilia, ou seja, abuso sexual contra a criança. E as crianças são abusadas dentro de casa. Nós somos o país que mais mata transexuais e o 3º que mais mata homossexuais. Ou seja, quem está legislando? Quem está legislando não tem problema com racismo, ele não sofre racismo, ele não sofre o problema do machismo, ele não é mulher, a maioria não é mulher, a maioria é homem, a maioria é branco, a maioria é cristão, então não é de axé, então ele não sofre preconceito religioso ele não passa abuso sexual, nem o racial, porque ele é branco. Então, veja bem, a gente tem que votar em pessoas que se parecem conosco, que andou de ônibus, estudou em escola pública, usou a saúde pública. Senão a saúde pública não vai melhorar e você não pode reclamar. Você elege um playboy que nunca usou o SUS, nunca foi no UPA da vida, você elege um playboy que nunca pegou uma escola pública com tiro comendo a aula, acaba a água, não tem aula. Meus filhos estudavam em colégio particular, acabava a água, não tinha nada a ver com isso, não. A escola que tivesse sua cisterna lá, não tinha água normalmente. A menos que fechasse água na cidade, é diferente, na cidade toda. Então, assim, são questões que a gente não quer pensar. E aí, para ouvir a senhora sobre isso, eu queria trazer dois exemplos concretos em relação a isso. Um que era um projeto de lei da minha amiga querida de faculdade, Marielle Franco, uma mulher negra, uma ancestral hoje, que eu ia traga luz a toda a linhagem de descendentes de Marielle e a ela no Orum. Marielle tinha um projeto de lei, mãe, que era de creche noturna. O que significa? As mulheres trabalhadoras, mulheres negras, recentemente a senhora fez um vídeo maravilhoso sobre a solidão das mulheres negras, a maioria não tem com quem deixar seus filhos. E a creche entrega a criança 4, 5 horas. Qual é a trabalhadora, mãe, que pega uma Avenida Brasil, um trem, e chega em casa 5 horas da tarde para pegar uma criança? Pegar uma criança? Nenhuma. Então, consequentemente, aquilo ali, quem legislou o horário dessa creche? Não são as mulheres, são os homens que não se preocupam com as crianças. Porque a maioria das mulheres no Brasil são mães solteiras. Uma mulher sozinha é responsável pelo sustento de um lar. Então, isso daí, para uma lei dessa ser implementada, a gente precisa de um parlamento com maioria de mulheres. Porque as mulheres vão ter sensibilidade, sororidade com as outras mulheres, que é uma solidariedade feminina. Então, enquanto a gente eleger mais homens, os homens vão ser indiferentes a isso. E um outro ponto para poder ouvir a senhora também sobre isso. A gente, como eu falei, é o 4º país em feminicídio, 5º em estupro. A maioria dos estupros, mãe, acontecem com crianças, então é pedofilia. E acontece dentro de casa, e as mulheres não têm coragem de denunciar. Né? Vem para a gente, a babá, a Yalorixá, o padre, o pastor, não tem coragem. Mas o segundo grupo de estupro, mãe, acontece com pessoas, mulheres de 18 a 32 anos. Qual é o local que mais acontece esse tipo de estupro? Ruas mal iluminadas. Ou seja, as ruas do subúrbio, da periferia. Dentro da favela mesmo. Exatamente. A gente sabe que é mais difícil, mas no acesso, quando elas estão vindo da faculdade, do curso, do trabalho, são nesses lugares que mais acontece estupro. Aí eu pergunto para a senhora, mãe Márcia, quem é que decide que rua deve ser iluminada ou não? São os políticos, né? Políticos. Eles. E aí o que acontece? As filhas deles estão passando pelas ruas não iluminadas? Não. Tem segurança, estão num carro, que sabe, de repente um carro está blindado, mas estão com seguranças. Exatamente. Não estão sozinhos passando por essas ruas. Não estão, claro que não. Exatamente. Não vão se preocupar com isso por quê e para quê? Não vão se preocupar.
Eles não vão se preocupar. Não faz sentido para eles perder o tempo deles em se preocupar com essa classe. Sabe? Para eles não Nós não faz nos sentido. parecemos com eles. Eles não em nada. por isso. Muitas vezes as reportagens mostrou aí vários vídeos deles zombando, deles rindo, deles debochando da gente, da classe, né, do brasileiro, do pobre, do operário, das domésticas, dos filhos, dos pretos. Vários vídeos foram mostrados, mas ninguém quer ver, as pessoas tapam os olhos porque não me interessa, não quero me envolver em política porque não é comigo. Não precisa ser comigo, basta ser com um de nós. Porque o que acontece com Pedro pode acontecer com João e vice-versa. Né? Não tem aquela que aconteceu lá, não é comigo, não estou nem aí. Não, a gente tem que estar, a gente tem que, no mínimo, pensar. Não quer se envolver? Pelo menos pensa. Pelo menos pensa. Né? Que podia Mas ser... como a senhora falou. Né? Que podia ser com um da nossa família, podia ser com um da minha família. E a gente tem que pensar nisso, é assim. Não pode doer só quando é na gente. Tem que doer quando é em todos nós. Poxa. Exatamente. Exatamente. E aí, quando taca pedra num terreiro, taca fogo num terreiro, porque não é o meu, eu não vou me preocupar, por que não houve até agora uma legislação para defender isso? Para ensinar que existe religião brasileira como Umbanda e Candomblé, não é que tem que se converter, mas é só para dizer, olha, o povo indígena e o povo preto tem religião própria. É Umbanda e o Candomblé. Existe religião brasileira. Mas não querem fazer porque a maioria são cristãos. Então, não estão preocupados com a gente porque eles não sofrem essa discriminação. Então, na hora do voto, a gente tem que entender que ele significa intolerância religiosa se eu voto em quem não é de axé e não se parece comigo. E agora, mãe, queria perguntar para a senhora, para a gente dormir com as suas palavras, como nossa mais velha aqui nos orientando, nos trazendo sabedoria. Renato, anota essa frase aí da mãe para poder fazer uma postagem. A política não é me preocupar com o que eu vou ganhar, mas com o que eu não vou perder. Aí bota Mãe Márcia, amanhã todo mundo compartilhem. Mãe Márcia Marçal, vou dar os créditos, hein? Ó, mãe, o que a senhora tem a dizer, o que a senhora tem a nos aconselhar, como uma matriarca que comemorou 32 anos ontem da sua casa aberta, eu tenho orgulho de ter sido acolhida pelo seu útero ancestral com a minha família, e ontem foi um dia de muita alegria, de muita força, de muita axé. Eu vim dar a minha primeira aula do curso online de Umbanda, voltei correndo para lá, peguei aquele axé, estava com uma energia, uma egrégora maravilhosa. Uma senhora de 60 anos, que é mãe, que é avó, que é cidadã, que é uma mulher que tem um histórico, uma história de vida, de muita dificuldade. E eu queria ouvir a senhora, o que a senhora, desse lugar, tem para dizer para a gente, eleitores brasileiros, nesse momento de campanha eleitoral. Qual é o conselho da Mãe Márcia para a gente? Bom, o que eu tenho a dizer, Flávia, é o seguinte, ó. Eu tenho um perfil meu particular, que é Márcia Marçal, com 5.000 seguidores. Eu tenho um perfil do Barracão, do Ilhaxé, que está com, eu acho que com 7.000 seguidores. Aí já são 12.000. Eu tenho... Mãe, repete porque travou justamente na hora que a senhora falou, por favor. Eu tenho um perfil meu particular, né? Márcia Marçal. Esse meu perfil tem 5.000 seguidores. Tem um perfil do Ilhaxé Luayê, que eu acho que está com 7.000, se eu não me engano, que quem cuida dele para mim é outro filho, que é de Patrícia. 7.000, então já está dando 12.000 seguidores, não é isso? Eu tenho a página Mãe Márcia Marçal, que tem, a última vez que eu vi tinha 37.000 seguidores. 49.000, né? O meu Instagram tem 32.000 seguidores. Então, dá 79, 81.000 seguidores, né? Então, eu acho que a grande maioria dos meus seguidores são de religião de matrizes. Eu penso, pelo que eu ouço, pelas coisas bonitas que meus seguidores me falam, eles me tomam a bênção, né, que eles falam comigo, então ali a grande maioria são de matrizes. O que eu tenho para dizer é para não deixar a nossa religião ser perseguida, para não deixar limitarem o nosso culto, para não deixarem colocar rédea na gente, sabe? Então, para que isso não aconteça, a gente tem que colocar pessoas da nossa religião lá dentro. Tá aí vereadores,
lutando. Tem a mãe Célia, que é daqui de Volta Redonda, eu acho que ela pediu voto. Tem daqui de São João, que me pediu voto. Tem daqui do Rio de Janeiro, que é o Marcelo Fritz. Então, são Marcelo todos de Fritz, santo. 4010. Tem um de Mesquita, mãe, que eu quero pedir também aqui voto. A senhora está apoiando alguém em Mesquita? Não, ninguém me pediu. Só de São João, que é a Mesquita, Melúcia, que é o eu Cláudio acho. Macané, Ogan, 13333 também. Eu tenho feito campanha para ele. É de Axé, filho de Imbaiá, do Balaia também. Para votar em gente de santo. Vamos colocar pessoas de santo lá dentro. O quê? É vereador agora? Então vamos colocar, vamos votar para vereador, vamos botar uma porção, popularmente falando, vamos botar um montão de macumbeiro lá dentro da Câmara dos Vereadores. Vamos botar macumbeiro nas câmaras dos vereadores. Macumbeiro de Mesquita, macumbeiro de São João, macumbeiro de Nova Iguaçu, macumbeiro do Rio de Janeiro, macumbeiro de Volta Redonda. Vamos colocar macumbeiro nas câmaras de vereadores para lutar pela nossa religião. E quando vier, lá em 2022, vamos botar deputados macumbeiros também. Vamos colocar, porque é disso que a gente precisa. Então, já que eu tenho tantos seguidores, a grande maioria, eu sei se não forem todos, é de religião. Pensa nisso, pensa comigo. Votem gente do santo. Votem gente do santo. Por favor, por obalo aí eu peço a vocês. Eu não quero parar de cultuar orixá. Eu não quero parar de tocar candomblé, eu não quero parar de festejar o orixá, eu não quero parar de abraçar o orixá e também não quero ter tempo para isso. 2 horas só para tocar macumba, tal hora tem que acabar, porque senão eles vão... Eu não quero, eu quero o tempo que eles tiverem para mim, eu quero estar com eles. O tempo que eles tiverem aqui na terra para abraçar a gente, para passar energia boa, eu quero cantar, eu quero louvar, eu quero batuque do atabaque, eu quero roda na sala de baianas dançando, eu quero pessoas cantando na sala. E para isso, a gente tem que colocar lá dentro pessoas que vão lutar se alguém tentar acabar com isso. Tentaram acabar com... não pode ter emulação de bichos, de animais e tal. Ai, graças a Xangô, foi derrubado. Então, porque tinha alguém lá que pôde defender a gente. É nisso que a gente tem que pensar. Doutor Ed da Silva, um homem de Logan de Xangô. Eu estava lá no Supremo em Brasília nesse dia. Doutor Ed que advogou por nós. Então, ainda bem que teve um que lutou por nós. Então, é disso que a gente precisa. Imagina se ele não estivesse lá. Imagina se não existisse o doutor Ed para botar aquelas palavras lindas que aquele homem falou. Aquilo ali foi um escândalo, foi um banho. Que eles não entendem nada, ficaram de boca aberta ouvindo o doutor Ed falar. Eu quero de boca aberta. E o que foi falar? Né? Agora, mãe, agora. Goiás, pode falar. Não tô cortando a senhora, não, mas eu acho que vai cortar, e acho importante dizer o seguinte, que tem muita gente da Umbanda assistindo a gente, eu sou uma babá de Umbanda muito feliz, e na Umbanda a gente não tem uso ritualístico de animais. E o argumento que a gente usou lá foi o seguinte: vocês sabiam que os animais usados no candomblé para matar a fome da comunidade, quantas pessoas são carnes que são usadas nos rituais do candomblé? Aí sabe o que o pessoal do Supremo falou? Vocês comem aquela carne? Sim. E ela tem qualidade melhor do que a que vem de nosso outro, que só faz churrasco a semana inteira. É verdade. Então, veja bem, ignorância. Se não tiver um dos nossos lá para explicar que a gente é ser humano normal e que nós viemos de uma tradição milenar que consagra o animal para depois compartilhar. A gente divide aquela comida, né? A senhora mesmo aí, eu já cansei de atender o portão para gente, família que foi aí, para a senhora dá as carnes, dá aquelas bolsas cheias de frango, galo, a gente divide, porque tem que dividir. Pô, vamos comer sim. Tá lá. E eu mesma adoro aqueles franguinhos com quiabo, é frango de quintal. Adoro. Isso. Né? Então, o povo não sabe disso, minha mãe. Então tem que ter gente nossa para explicar isso. Para explicar. Assim. Candomblé e Umbanda salvam e transformam a vida das pessoas. A gente só sobreviveu a 400 anos de escravização porque a gente tinha fé em Ogum, em Obaloaê, em Oiá, em Oxum, em Oxalá, em Obatalá, em Oxóssi, em Ossã, em Obá, porque era o que a gente cantava na escravização. A gente só conhecia os nossos ancestrais, esses orixás. A gente não conhecia outra coisa nos foi imposta pela dor. E aí a gente agora não acha importante, depois de uma luta abolicionista política de 400 anos, pensar politicamente. Então a gente tem que pensar politicamente, sim. E eu acho extremamente importante
essa fala da senhora. Pelo que eu entendi, achei que está perto de encerrar, e aí eu queria ouvir um pouco mais das considerações da senhora. Várias pessoas falaram várias coisas, não deu tempo de ler, perdão, mas acho que o conteúdo está aí. Tenta salvar, mãe, não sei quem está com a senhora, para poder fixar a live, e ela fica aí para as pessoas verem sempre que quiser. Renato está aí, o Renato salva. Renato, então tá, pronto. Renato salva. Bota Renato no vídeo, no GTV, Renato, porque isso aí tem que compartilhar, gente, curte, compartilha. Se falar assim, nós não temos posicionamento político, não tem uma liderança, tem sim uma matriarca se posicionando, mãe Márcia Marçal está ali, eu como babá de Umbanda estou aqui também. E a gente tem que entender que a gente, de fato, já está na política desde que nasceu. Nós já estamos envolvidos na política desde que a gente nasceu. Eu custei a entender isso, mas hoje eu sei. Hoje a gente senta no meu barracão, a gente conversa muito sobre política, a gente fala muito sobre política, sobre o que um pensa e o que o outro pensa. O pai Robson, ele falou, não vou nem vir no Rio votar, porque não tem nenhum candidato que presta. Aí sentamos ontem para conversar. Porque ele estava morando em Maricá, já mudou de ideia, já vem no Rio votar. Falei, não, vamos conversar aqui, pai Robson. Aí ele, não, então já venho no Rio e já vou votar. É isso. A gente precisa de votos, para não ter pessoas erradas lá dentro, para ter pessoas que, pelo menos, não atrapalhem o nosso culto, não atrapalhem a nossa fé, não atrapalhem o que a gente tem de mais importante na vida, que é cultuar os nossos deuses. Não estamos atrapalhando ninguém, não estamos incomodando ninguém, a gente não vai para a rua fazer culto, a gente vai para a rua com atabaque, incomodar. A gente não vai para a estação de metrô, estação de trem, não vamos para a praça tocar tabaco toda segunda-feira, sexta-feira e dar papelzinho para chamar ninguém para os nossos cultos de candomblé ou de umbanda. Então, não estamos atrapalhando a vida de ninguém, né? Não estamos impondo ninguém a nossa religião. A nossa religião é nossa. A gente quer que respeitem ela e ponto final. E o respeito a gente só vai ter se a gente tiver um representante. Aí todo um povo do candomblé, da Umbanda, tem que se unir para isso. No Rio... né? A gente tem que se unir para isso. Axé, mãe. No Rio, das pessoas que eu conheço, tem o Marcelo Fritz. Eu mesmo estou apoiando candidatas negras, mas o Marcelo é da religião, 40010. Em Mesquita, eu estou apoiando o Cláudio Macalé, 13333, no município de Mesquita. É um município que sofre muitos casos de intolerância religiosa. Marcelo Fritz está tentando pelo Rio. Eu estou postando os candidatos que eu estou apoiando. Não sei se a mãe Márcia está fazendo esse movimento, mas depois a gente fala isso. E é importante esse posicionamento público. Mãe, muito obrigada por a senhora ser essa grande matriarca, que não tem medo de sustentar o que a senhora defende. Se todas as matriarcas estivessem fazendo isso, o nosso povo não estava sem um líder, sem uma liderança, sem uma matriarca, a senhora é uma mulher negra, se posicionando nesse lugar. Os terreiros todos, se fizessem isso, a gente não estava aí com gente lutando contra a gente. É o que a senhora falou, a grande sabedoria. Quer dizer, que pelo menos a gente eleja pessoas que não vão atrapalhar a vida da gente, né? Pelo menos isso. Então, é isso aí. Se 10 grandes cabeças do candomblé e da Umbanda do Brasil viessem a público, como a senhora está vindo aqui, a gente com certeza ia ter muito menos terreiro incendiado, muito menos Cailane sendo apedrejado, muito menos filha de santo. Isso, filha de santo sendo discriminada no mercado, como foi o caso que a senhora foi lá defender a sua e a outra, no posicionamento político, que revelou a senhora para a grande mídia. Hoje mesmo eu conversava com algumas pessoas de São Paulo e disseram da vontade de conhecer a senhora, do carinho. Eu falei, oxe, é só chegar, né? Então, através desse vídeo, que foi um posicionamento político. A senhora não aceitou o racismo religioso, a discriminação religiosa. Então, que a gente vote realmente em pessoas que não vão lutar contra a gente e que muito mais mães e pais vejam esse exemplo aqui desse bate-papo nosso e vai falar para os seus filhos, ensinar seus filhos, olha, tem que votar em gente de axé, porque não tem mais como a gente não ter representante lá dentro. Com certeza. Gente, obrigado. Maceió, São Paulo, Pernambuco, Bahia. Bahia me ama. Eu também amo a Bahia, gente. Vocês não têm noção do quanto eu amo Salvador. Bahia me ama, São Paulo, Maceió. Itália, tem que mandar um beijo para a Itália. Beijo, gente. Obrigado a todo mundo por estar aqui ouvindo. Tá? E o que eu quero de vocês é que vocês lutem pelo nosso candomblé.
porque pela nossa Umbanda e por todas as casas matrizes, né? A gente merece, porque foi muita luta para chegar até aqui. Então a gente merece isso. Um beijo, Flávia, obrigada. Antes da eleição a gente bate outro papo, tá ok? Um Tá beijo para bom, mãe. você. Eu acho que está Beijo. perto de acabar, não tá? Tá? Vai cair daqui a pouco, né? Tá. Enquanto isso, é que o pessoal quer ficar vendo a senhora, mas daqui a pouquinho já está caindo a live, já uma hora Já já. estamos na Vai hora, ter uma hora já agora. vai cair. Bateu. Já tá na O hora. Instagram vai Tá? derrubar a gente. Mãe, Tá. só benção. Benção, beijo, Obrigada gente. por tudo, por Obrigada. esse momento Tá, aqui, tá? Vamos tá fazer outra bom. live outro dia falando um bando e candomblé. O que a senhora acha? Vamos então. Vamos marcar. Tá? Um beijo. Tá bom. Orgulho da senhora, tá bom, mãe? Eu também Gratidão de por tudo. você. Um infinito de luz do Orum para a senhora, mantendo uma boa cabeça, saúde e firmeza para a senhora, tá bom, mãe? Axé, para Gratidão. você também, Flávia. Tchau, tchau, gente. Axé. Obrigada. Obrigada a todos e todas mesmo por ter estado aqui esse tempo todo com a gente. E estão mandando beijo de tudo quanto é lugar do mundo, Flávia. Axé. Todo quanto é lugar do mundo, fora do Brasil também. Um beijo para a Itália, Axé. já mandei, gente. Obrigada mesmo. Tchau. Tem que encerrar aqui. Tudo de bom, mãe. Sucesso. Saúde. Encerrar o vídeo.